Meu nome é Rafael, vou falar sobre o mundo do trabalho antes da Revolução Industrial. O processo produtivo era feito de forma manual de duas maneiras. Uma artesanal, um sistema doméstico de produção, onde o mestre artesão era o dono dos meios de produção, do capital, da força de trabalho, além de participar de todo o processo de produção. Outra manufatureira com base na economia mercantilista. O burguês era o dono dos meios de produção e do capital, porém havia o trabalhador, dono da força de trabalho, em troca de um salário, ou seja, a separação entre o capital e o trabalho. O início da Revolução Industrial ocorreu pelo desenvolvimento da máquina a vapor, que aproveita o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertendo em força para mover as máquinas. Na Inglaterra, ainda no final do século XVII, foi criada a primeira máquina desse tipo. Muitos historiadores sugerem, então, que a década de 1760 tenha sido o ponto de partida da Revolução Industrial, mas existe muita controvérsia a respeito da datação. As primeiras máquinas que surgiram voltavam-se principalmente para atender às necessidades do mercado têxtil da Inglaterra. Sendo assim, grande parte das primeiras máquinas criadas vieram com o objetivo de facilitar o processo de produção de roupas. Essas máquinas teciam fios em uma velocidade muito maior que a do processo manual. A Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo e uma dessas transformações deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Precisamos entender como a vida do trabalhador mudou. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em uma manufatura, na qual a produção era manual e o trabalhador realizava seu trabalho por meio da sua capacidade artesanal. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura, isto é, a máquina era a grande responsável pela produção. Assim, se antes da máquina a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador, agora isso não era mais necessário, porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais e o resultado disso foi que o seu salário diminuiu. O historiador Eric Hobsbawm traz um dado interessante que comprova essa observação. Esse processo de quedas salariais aconteceu em toda a Inglaterra e espalhou-se pela Europa na medida em que ela se industrializou. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que em alguns casos chegava a 16 horas diárias de trabalho, das quais o trabalhador só tinha 31 minutos para almoçar. Essa jornada era particularmente cruel porque todos aqueles que não a aguentassem eram prontamente substituídos por outros trabalhadores. No século XVIII, mulheres e crianças eram vistas como cidadãos de segunda classe e algumas vezes como bens de posses que podiam ser livremente trocados. A Revolução Econômica foi o motor que impeliu a cultura e as leis a sofrerem mudanças similares drásticas. Quando as mulheres deixaram os campos em busca de emprego e educação, elas se tornaram uma força social que não mais podia ser negada. Consequentemente, o direito das mulheres avançaram extraordinariamente durante o final do século XIX, algo que não teria acontecido se não houvesse a Revolução Industrial. Até o século XVIII não havia oportunidades para o trabalho feminino. Com as máquinas implantadas pela Revolução Industrial, as habilidades humanas mudaram de valor. O capital deixou o trabalho menos braçal e mais intelectual, permitindo que as mulheres compensassem com neurônios o que lhes faltava em musculatura. Foi a Revolução Industrial quem dinamizou o processo de emancipação política das mulheres. O consumismo alienado de produtos industrializados cresceu consideravelmente após a Revolução Industrial, mudando definitivamente as relações entre ser humano e suas necessidades materiais. As pessoas influenciadas pela mídia e os meios de comunicação de massa são bombardeadas com informações que visam principalmente o consumo. Essa maneira de agir sem questionar e destituída de pensamento crítico é chamada de alienação social. O marketing das empresas e as mensagens publicitárias veiculadas nas mídias têm gerado uma população consumista e alienada. Mas a Revolução Industrial também trouxe alguns malefícios, como, por exemplo, o aumento de desemprego, já que as máquinas iam substituindo aos poucos a mão de obra. Também foi extremamente crítico para o meio ambiental. Aumentou o êxodo rural, poluição sonora e o crescimento desordenado das cidades. Vou falar agora os benefícios durante esse tempo. Contribuiu em muitas áreas, uma delas foi a área de produção, já que com a revolução a rapidez em fazer um produto era um benefício,
contribuiu para a área de comunicação, o que levou à facilidade e rapidez de se fazer e fechar negócios. Avanços tecnológicos como máquinas de fiar foi um exemplo disso.